todos. Realmente a questão 36 não é uma questão psicológica. Me perdoa, não fica ofendido, amigo. Página 23, exercício 36. As retas M e N são paralelas. Dê a medida dos ângulos A e B. Porra, forçou a amizade agora. Porque aí o cara meio que tá assim, ele acha que tem algum problema, será? Pois é, né? E o ângulo B, na verdade o problema tem o cara, né? Que ele esqueceu de dar nome a essa reta e falar que ela também é paralela a MN, né? Então, para que eu possa afirmar que o A é igual a esse que é 95 e o B é igual ao A que é igual a 95, essa reta, vamos chamar de R, ela também deve ser paralela a M e a M. Então, ele deveria ter dado nome à última reta e ter avisado no enunciado. R é paralelo a M, que é paralelo a M. Se não houver esse paralelismo entre essas retas, esses ângulos podem ser diferentes. Essa questão já cai ano passado? Sim, sim, sim. É o que eu sempre falo para vocês. Desde o sexto ano a matemática é praticamente a mesma. Ela avança muito pouco do sexto para o sétimo, do sétimo para o oitavo. Tanto que eu aposto com vocês a minha carreira que tem um monte de questões que vocês já fizeram no sexto ano que se eu trazer hoje para ti sem explicação tu não faz. Há 2 anos atrás. Por isso a humildade. Por isso tem que ser humilde. Pode ter tirado 10 em todas as provas do sexto ano e bater no peito. Eu sou fera na matemática de sexto ano. Passa 2 anos, faz as provas. Duvido que tu acerte tudo. Tu esquece. O ser humano esquece o que comeu no almoço no final de tarde. Se tu não repetir o processo de decorar e de estudar ao longo da tua vida, esquece. É triste, cara. Aliás, vocês conhecem aquela doença, o Alzheimer, né? Certo? Que faz a pessoa esquecer. Quando o Alzheimer atinge a pessoa em idade não avançada, ainda na vida adulta, mas o cara não é idoso ainda, ele está lá com seus 40 anos, está em plena atividade. Se bate um Alzheimerzinho, cara, o cara podia ser um gênio, ele volta a ser uma pessoa normal. Porque ele esquece dos processos geniais do cérebro dele, dos raciocínios incríveis. Ele às vezes esquece tudo que ele aprendeu, cara. Imagina um gênio da ciência, está trabalhando no laboratório, desenvolvendo uma pesquisa super fera, bonita, ganhando dinheiro, e de repente o Alzheimer começa a bater no cara, o cara começa a esquecer e não consegue mais ser o gênio que ele era. Tá cheio de casos na medicina assim, cara. Por isso tem que cuidar da tua saúde desde já. Então, excesso de alimentação com agrotóxico, certo? Ou abuso de drogas, álcool, cigarro, entre outras, pode agilizar um Alzheimer que de repente só viria bem na vida avançada, certo? Aí fica bem triste a situação. Ô, professor, tem várias doenças da memória, assim, que perde a memória e tal, mas a memória fixa, assim, tipo a língua que fala, tem como perder? Também. Tem casos do cara da doença atingir uma parte do cérebro relacionada à fala. Porque cada área do cérebro, cara, tem uma função. Só que o cérebro ele é plástico, ele pode se modificar. Então assim, uma pessoa teve um AVC, perdeu a parte do cérebro que controla o lado direito do corpo. Ele vai para a fisioterapia e de tanto exercitar o lado que ele não consegue mais mexer, outra área do cérebro não lesionada faz o papel da área que lesionou. Então é por isso que depois de anos de fisioterapia, o cara que estava arrastando lá o lado direito começa a conseguir caminhar de novo, começa a mexer o braço ruim de novo, certo? Assim para a fala, eu tenho um conhecido meu que teve um AVC, o cara com 30 e poucos anos, hein, Caio? O cara teve um AVC, ficou hemiplégico, né? Metade do corpo paralisado. Inclusive a fala bem prejudicada. E agora, viu um filho agora. O cara teve um filho. Depois do AVC se recuperou, tratou, engravidou a mulher e tocou a vida pra frente. Mesmo com a metade do corpo ainda com um pouco de dificuldade, de falar, ele reaprendeu a falar aos 36, cara. Olha que loucura. Viagem, né? Bacana essas perguntas. Pessoal, fala, querido. Não faz o menor sentido. Mas é bacana, olha só. O que tu falou é bacana. Por exemplo, só para dar uma noção, tá? De como é arriscada a situação na qual nos encontramos. Já conhece alguém que fez 100 anos tomando refrigerante diet? Claro que não. Refrigerante diet não existe há 100 anos. Como é que tu vai pegar alguém que já tomou refrigerante diet durante 100 anos? Então a gente não sabe o que acontece com uma pessoa depois de 70 anos tomando aspartame, entendeu? Ou o sódio lá, o adoçante da Coca-Cola, esqueci o nome daquele, daqui a pouco vai vir na cabeça. O aspartame é um adoçante famoso, né? Mas a sacarina sódica. A sacarina sódica é o adoçante que se usa na maioria dos refrigerantes diet. Não se sabe o que acontece com o fígado de uma pessoa depois que ela passa 50 anos tomando, né, a sacarina lá. Então é uma coisa delicada. Agora, eu já vi um monte de gente fazer 100 anos comendo açúcar todo dia.
Vi um monte. Aliás, todas as pessoas que conheço que têm 100 anos consumiram açúcar a vida toda e estão vivas. Aí o que tu acha? Tem lá o refrigerante diet e o normal. Qual que tu acha que eu vou comer? Eu não sou retardado, é óbvio que eu vou comer o normal, cara. Porque sei lá o que acontece com o fígado do cara que toma refrigerante diet a vida toda. Não tem pesquisa nenhuma que dê segurança pra isso. Tá entendendo? Então, às vezes, cara, vale mais a pena tu duvidar e ir pelo lado que é garantido do que te arriscar. Eu não confio no refrigerante diet. Enquanto não ficar no mercado aí uns 100 anos e eu ver a consequência nas pessoas, eu prefiro esperar. E isso é com tudo. Só uma última lembrança, porque a gente foge na matemática quando começa a acontecer esse tipo de situação, né? Eu quero te mostrar um pouquinho de cultura geral e me desvio da matemática. Pega um gráfico lá na internet sobre índice de câncer no Brasil e depois vai lá na internet e procura quando é que as panelas de alumínio começaram a ser usadas no Brasil. Tu vai tomar um susto. Tu vai ver que no ano em que as panelas de alumínio começaram a ser usadas no país, o índice de câncer de todos os tipos mais que dobraram. Aparentemente o câncer causa, o alumínio ajuda a causar câncer. Por isso usa panela de barro? E isso é por isso que se deve usar panela de qualquer outra coisa, menos de alumínio. Mas dá pra usar panela de alumínio. Eu uso panela de alumínio na minha casa. Só que eu não deixo a minha namorada esfregar as panelas com bombril, não. Que aí a mãe quer deixar a panela brilhando. Aí tu já viu a cor da panela, a da água que sai da panela quando a mãe passou o bombril? Ela fica com cor de metal, porque tem partículas de alumínio. E tu acha que por mais que tu passe água, tu vai tirar todas as partículas de alumínio da arrastação com o bombril ali ou com a palha de aço? Então avisa a mãe, se tu tá alinhando a panela de alumínio, tu tá contaminando a nossa família toda com alumínio. E aí aumentando a nossa chance de ter câncer. E tu vê, a tua mãe te ama. Se ela soubesse disso, talvez ela nunca tivesse perdido o tempo dela para alinhar uma panela. Alinhar uma panela, para ela que tá brilhando. Meu Deus, que doença! Gastar o tempo da vida areando uma panela. Que Deus perdoe essa pessoa, né? Ela envenena a própria família, gasta tempo de estar vendo novela, cara, tá areando a panela. Tu tá vendo? Ela envenena a família e perde tempo de lazer. Só porque o senhor de química esqueceu de avisar ela. Panela de alumínio rebenta a saúde se for areada. Fala com a tua mãe sobre isso, cara. Pergunta se ela sabia disso, talvez ela tome um susto. Eu tenho uma tia com os índices de alumínio no corpo lá em cima. Só não teve, de repente, uma doença ainda por sorte. Tá beleza? Toma cuidado. Esses são só 2 exemplos dos vários exemplos que acontecem por aí. Não conta pra ninguém, tá? Mas a fumaça que sai de descarga dos carros, ela é cancerígena. Isso é sabido. Certo? Não conta pra ninguém. Mas cada carro que passa pela rua e sai fumacinha, tu respira aquilo e aquilo é sabidamente cancerígeno. Que viagem, né? Engraçado, os governantes não falam sobre isso, né? Não aparece propaganda sobre isso na TV. Sim, não, mais uma moto cancerígena acabou de passar pra lá. E nós estamos na rua respirando fumaça do carro, bem feliz. Uhul, carnaval, tá chegando. Tá vendo o tamanho da ignorância dos seres humanos? A grande maioria marcha sem raciocinar, em direção ao desconhecido. Meia dúzia de gato pingado sabe o que estão fazendo, que estudaram a mais. Tá? Então não se esqueçam. A cada 100 brasileiros, 74 lê e não sabe o que leu. São analfabetos funcionais. Tu é a exceção. Só tu pode salvar o Brasil. Se tu continuar estudando e continuar contaminando as pessoas com a ideia de o estudo salva. Quem não estuda, se arromba. Quem estudou, sabe o que está fazendo e se escapa. Quem não estudou, não sabe de nada, trabalha mais, ganha menos e ainda morre mais cedo porque não tem noção do que mata, o que não mata, o que é perigoso, o que não é. Não tome refrigerante diet, mesmo que tu esteja com um peso um pouquinho acima do normal, vale mais a pena tu arrumar outra maneira de tentar diminuir as calorias. Tomando refrigerante diet, está se arriscando a troco de nada. Vamos esperar as pesquisas mostrarem o que o aspartame e a sacarina sódica causa. Eu conheço nutricionistas falando que detona o fígado, a sacarina sódica. Eu não conheço, prefiro não me arriscar. Tá beleza? Tu viu, cara, como tem coisa delicada na nossa vida, a gente nem sonha. A gente tá se arriscando toda hora sem nem saber. Só o estudo salva. Vem pro lado da luta, amigo. Questão 37. Quais das afirmações a seguir são falsas? 120, 120. Hã? Tu viu? 120, 120, 120. Pera aí, qual é o suplemento aqui? 60, 60, 60. Pô, matemática é ridículo, cara. Qual é? Ah, o ângulo 1 é suplementar de 120.
Sim. É 60, né? Suplemento é quanto falta para 180. Verdade. B, o ângulo 4 é complementar. Mas complementar a quê? Certo? Complementar a quê? Só se ele falasse, olha, o ângulo 4 é complementar a 30 graus. Realmente, como ele vale 60, né? Ele é o complemento de 30. Mas se ele quisesse falar alguma coisa desse ângulo, ele teria que ser suplementar, né? Porque ele completa meia volta, 180. Essa falsa, essa daria para assinalar. 1 e 2 são congruentes. Sim, né? São congruentes, têm o mesmo valor, foi o que a gente acabou de ver. Letra D, 125 são congruentes. 120, 120, 120, é tudo 120, verdade. Letra E, beta é uma transversal, essa retinha que ele chamou de reta beta. É, né? Essas são as paralelas e a outra é transversal. Ótimo, verdadeiro. Ele só cometeu um erro aqui. Porque beta é uma letra grega, é usado para planos, né? Ele deu uma boberia aqui, ele deveria ter usado uma letra normal minúscula. Mas vamos perdoar o amigo. Ele deve de repente ter escrito B, né? E o computador se confundiu e botou beta. Deve ter sido isso. Então, a retinha B. Depois, F. R é uma transversal. R é uma paralela, é um absurdo, falso. Essa daria para assinalar. G. O ângulo 3 mede 60. Não, aqui ó, ele é correspondente ao de 120, é congruente ao de 120. Falso, essa assinalaria. H, o ângulo 2 mede 60. 60, 60 e 60, lógico. Última, I, os ângulos 4 e 5 são complementares. Suplementares, quando somados dá 180 é suplementares. Falso, bobão. Então assinalamos a B, a F, a G e a I. Eram as afirmações falsas. Obrigado, Rafael. Na B, o ângulo 4 é complementar. Se ele botasse suplementar... Ainda está incompleto, cara. Ainda eu acho incompleto. Assim, daria para assinalar porque de fato ele é suplementar. Mas a gente nunca pode dizer o ângulo tal é complementar ou suplementar. A frase correta é, o ângulo tal é complementar a tal. Entendeu? Para poder chamar de complementar ou suplementar tem que ter dois ângulos sendo comparados. Ali ele falou de um ângulo só, certo? Então mesmo que ele falasse suplementar, o que daria para considerar verdadeiro, ainda está uma afirmação incompleta. Muito bem observado, Caio. Continua muito observador. Parabéns.